Iniciando aqui a nossa apresentação do My Those Habits. Primeira área que nós temos aqui é a nossa homepage. E na home, basicamente a gente tem o nosso feed. Então, tudo que for feito de publicação ou de hits, ou seja, atividades finalizadas, vai ser utilizado para alimentar o seu feed e você pode publicar por aqui também. Não necessariamente você precisa usar o app para fazer uma publicação. Você pode publicar daqui diretamente. Você tem alguns dados aqui relevantes sobre sua comunidade e podemos avançar para a área de comunidade. Aqui é onde a gente faz a gestão dos nossos membros e pacientes. Lembrando que pacientes são os membros dos quais a gente tem acesso ao prontuário e a gente consegue fazer registros e fazer um acompanhamento clínico. Já o membro, ele vai ter tanto acesso quanto você vai ter os dados somente relacionados à interação dele na comunidade, como protocolos, desafios, conteúdos, mas não a parte médica dessa pessoa. Então, quando eu tenho um paciente, como aqui o Eugênio de exemplo, clico em prontuário, eu tenho todo o registro dele aqui, posso criar novos registros, como encaminhamento, evolução clínica, adicionar um exame, uma nota, uma observação, criar, né, um conteúdo aqui relacionado a esse item, essa tag, posso criar uma nova tag também, selecionar uma cor, um ícone, posso fazer um anexo, e aqui fica todo o histórico de registros feitos para o Eugênio. Lembrando que essa área de registros é somente para vocês profissionais terem visibilidade. O membro ou o paciente não tem acesso a esses registros que são feitos nessa área aqui. Para você disponibilizar algum documento, algo para que o paciente tenha acesso também, você vai utilizar essa área de documentos. Então aqui eu posso enviar um documento para este membro visualizar, quanto o membro lá do aplicativo pode enviar coisas para mim como profissional também, para que eu tenha acesso a esse item, esse documento, ok? Temos essa área de resumo IA, então ela vai basicamente fazer um compilado de todas as informações que nós temos registradas aqui sobre esse paciente e me dar um resumo, me trazer algum ponto de atenção, me trazer ali uma compilação do que é mais relevante que eu saiba sobre este paciente. E aqui nas outras áreas são basicamente os dados de atividade na comunidade, né? Os hits, atividades finalizadas, desafios que esse membro está participando, protocolos que esse membro está participando. E eu consigo também aqui usar o chat IA, que é uma área onde a gente consegue dialogar com a IA, porém com todo o contexto sobre esse paciente. Então aqui ela vai consumir os dados de registros, de documentos, todos os itens, como por exemplo o que o Eugênio fez de atividade. Então, como ela tem todo o contexto sobre esse paciente, o diálogo com o IA fica muito mais rico, né? Porque eu não preciso gastar tempo explicando coisas sobre esse paciente, porque ela já vai saber. Então, acaba sendo muito útil para você explorar possibilidades relacionadas a uma pessoa específica. Você pode adicionar um membro por aqui, já colocando ele como moderador, administrador, quando você vai ter uma pessoa que vai trabalhar na comunidade junto com você. Então você coloca o e-mail, o nome opcional, ou se for um membro normal também, adiciona essa pessoa como paciente, pode marcar ou desmarcar aqui, e essa pessoa vai receber o convite por e-mail, tá bom? Qual que é a outra forma da pessoa entrar na sua comunidade? Ela pode baixar o app e quando ela baixar o app, ela vai ter que colocar o código da sua comunidade, que a gente vai ver aqui agora na área de configurações. Então, nessa área de configurações, a primeira área aqui é a de comunidade, onde eu troco a foto de perfil, a foto de capa, defino um nome para a comunidade, coloco uma descrição, que é a sua bio aqui. Você pode colocar alguns links úteis também, tá? Só colocar o URL e o título.
automático, isso vai aparecer no app. E aqui é onde eu falei que é sobre o código de convite. Então, toda vez que a pessoa baixa o aplicativo e cria uma conta, é requisitada para ela qual comunidade ela quer entrar. E essa comunidade se torna visível lá nesse momento através do código de convite. Então, você define aqui, no caso eu coloquei em Nutridose, e esse código de convite vai abrir a comunidade, a sua comunidade lá no app, para aquele membro, ok? Privacidade e permissões. Eu posso deixar minha comunidade aberta, onde todo mundo consegue entrar, ou se eu ativar essa opção aqui, que é uma comunidade fechada, eu vou ter que aprovar manualmente cada pessoa que entrar na comunidade. Então, elas, na verdade, não entram diretamente, elas solicitam a sua entrada. Isso aparece para mim como profissional, como expert, e eu faço a aprovação manual desses membros. Aqui eu habilito para que os membros também possam postar, lembrando que isso não é um post de conclusão de atividade, tá? É um post livre, tá? Então, caso você não queira que as pessoas façam publicações livres, além da publicação que já é feita quando uma atividade é concluída, você pode habilitar ou desabilitar por aqui. Aqui são as zonas que a gente não quer que você saia da comunidade, então aqui a gente deixa até em destaque, para você não clicar sem querer. Temos a área de gestão de usuários. Aqui vão aparecer as pessoas que fazem a gestão da comunidade junto com você. Então, quero uma pessoa, minha secretária, ou alguém, um outro profissional que vai trabalhar comigo dentro da comunidade. É nesse ambiente que a gente adiciona essas pessoas, tá? Então, ela tem que já ser um membro previamente. Então, para adicionar um moderador, um administrador em conjunto com você, adiciona ela como membro lá na área de comunidade e depois você encontra essa pessoa aqui na lista, tá? E define o nível de acesso, se é moderador ou administrador. Na área de atividades, é onde você vai consultar ou registrar toda a sua matéria-prima para desafios e protocolos. Porque desafios e protocolos são compostos por atividades, ou seja, coisas para as pessoas concluírem, que elas vão dar o hit, que elas vão finalizar e gerar a publicação e gerar uma pontuação também, tanto no desafio quanto no protocolo. Nós temos um banco de atividades nossos, que você pode conferir os que têm a tag global, essa verdinha aqui, e essas atividades que têm a tag comunidade são as atividades que eu criei para minha própria comunidade, e é natural que toda a comunidade, os próprios profissionais queiram criar as próprias atividades. Então aqui em nova atividade, a gente pode adicionar um nome, uma thumbnail para atividade, uma descrição padrão para atividade. O que é uma descrição padrão? Toda vez que eu colocar essa descrição aqui e for utilizar essa mesma atividade no desafio protocolo, ela já vai ir pré-carregada com essa descrição. Você vai poder personalizar essa descrição para um desafio protocolo. Por exemplo, aqui eu tenho uma atividade chamada jantar. Eu tenho uma descrição padrão dela aqui, né? Com duas opções de refeição para o jantar. Mas, obviamente, se eu, como nutricionista, vou prescrever um plano alimentar para uma pessoa específica, é natural que eu queira editar essas informações aqui, né? A quantidade de ingredientes, os ingredientes em si. Então, na hora de eu criar um protocolo, ele vai vir carregado com essa descrição aqui, porém eu vou poder alterar lá durante a criação ou a edição do protocolo ou desafio também, ok? Eu posso adicionar outros itens, né? Eu posso definir uma tag para essa atividade, que é mais para organização. Você pode adicionar uma mídia, ou seja, adicionar um vídeo explicando como realizar essa atividade, um PDF, uma imagem, um áudio. E também pode vincular um formulário, né? Vamos supor que você tem uma atividade que é relacionada a preencher algumas informações ou fazer uma autoanálise, enfim. Se você quiser vincular o preenchimento de um formulário com essa atividade, só você ativar aqui e ele vai listar os formulários que você já criou. Eu tenho aqui esses de anamnese, esse Nutriflex, eu poderia utilizar aqui e digo se a conclusão do formulário é obrigatória para finalizar a atividade. E
daí posso atualizar aqui, ok? A área de pagamentos é onde você vai fazer a configuração para poder vender e receber os itens aqui pelo Minduz. A gente vai entrar nessa área quando chegar em programas, porém aqui você vai integrar com asas. Então, no meu já está integrado, mas vai ter um botão aqui para você criar conta, pegar o código aqui para conectar. Então, a gente tem um guia específico para fazer essa integração aqui. Desafios. Os desafios nada mais são do que um movimento coletivo, né, onde a gente tem um conjunto de atividades para serem feitas por um grupo e ele pode ter um ranking, né, ele pode ter ali uma ordem de competição. Nesse caso desse desafio aqui que eu criei de exemplo, eu tenho um participante, que sou eu mesmo, que eu estou em primeiro lugar, inclusive, que eu sou o único participante, mas todos os participantes vão ser exibidos aqui. Você pode conferir as atividades que as pessoas fizeram, quantos pontos elas fizeram, e a gente pode simular aqui a criação de um desafio. Vou colocar aqui, só de exemplo. Desafio 30 dias. Você pode colocar uma descrição, pode adicionar uma capa também a esse desafio, com a seu critério. Seleciona quando o desafio começa, quando ele termina. E você vai adicionar as atividades aqui. Ok? Quando eu adiciono uma atividade ao desafio, eu posso estabelecer a frequência dessa atividade. Então eu digo se ela tem uma frequência semanal, ou seja, ela se repete durante X vezes por semana. Então, por exemplo, essa atividade de musculação, eu quero que as pessoas façam 3 vezes por semana. Posso ou não definir os dias específicos. Se eu não definir o dia específico, a pessoa, na hora de agendar e participar do desafio, ela vai ter autonomia para escolher os dias da semana que ela quer fazer, entre os 3 possíveis. Se você definir, estabelecer e obrigar os dias, esses dias vão ser os dias estabelecidos. Ela não pode, isso não vai aparecer em outros dias da agenda da pessoa, tá? Janela de tempo, a janela que você quer sugerir para ela fazer, ou você pode obrigar ela a fazer nessa janela específica de tempo. Ou não, quero que a pessoa faça todo dia, né? Pode ser 7 vezes por semana, ou para facilitar, só clicar em diário aqui, tá bom? Posso, como eu falei para vocês, posso editar a descrição da atividade aqui e colocar um outro material personalizado, um outro vídeo, PDF, e aqui eu defino as regras de pontuação. Então, quanto que vale a conclusão dessa atividade? Se a pessoa concluir tirando uma foto na hora, posso atribuir mais pontos, é o que a gente recomenda geralmente, que você atribua mais pontos para uma foto tirada na hora, do que para uma foto tirada da galeria e do que para um registro que não teve foto nenhuma, né? Então, a gente tem esses 3 modos de conclusão de uma atividade e você define quantos pontos vale para cada atividade, né? Então, eu vou adicionando as outras atividades aqui da mesma forma, tá? Que são as atividades que vão compor o nosso desafio. Vou dizer, vocês vão reparar que para desafio, protocolo, conteúdo, sempre você vai definir o tipo de acesso, se é gratuito ou se faz parte de um programa. O que faz parte de um programa significa que esse item é pago, tá? Ele só vai ser acessado mediante pagamento. A pessoa vai visualizar que ele existe no app, porém só vai desbloquear quando ela pagar um programa que você criou. Ok? Então, vou dizer se é gratuito ou pago. Ativo o ranking aqui, né, para as pessoas terem a visibilidade de qual lugar elas estão em relação às outras. E posso definir as recompensas aqui. Então, para cada posição, eu vou definir uma recompensa. Posso colocar uma imagem, inclusive. E vou colocando aqui para que as pessoas saibam, antes mesmo de participar do desafio, o que elas podem vir a ganhar, caso elas fiquem bem colocadas ao final do desafio.
No final eu tenho basicamente um resumo e já tenho meu desafio criado e disponível para as pessoas participarem dele, ok? Então já tenho aqui meu desafio 30 dias. Protocolos segue uma lógica bem parecida com a de desafios, porém aqui não tem ranking. A ideia não é a competição. E eu tenho, diferentemente do desafio que eu tenho uma data pré-definida para começar e para terminar, no protocolo a gente trabalha com duração. Então, esse protocolo que eu criei aqui, ao invés dele ter esse protocolo começa tal dia e termina tal dia. Não, ele dura 28 dias. Então, esse protocolo vai estar disponível lá no app para a pessoa iniciar. Então, quando ela se inicia a contagem desses 28 dias e durante esses 28 dias, as atividades que estão no protocolo vão ficar na agenda da pessoa. Nesse caso, é um plano alimentar. Então, reparem aqui que eu coloquei café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Né? Para cada atividade aqui eu tenho, né, a mesma coisa. Tem a frequência que a pessoa vai fazer. Eu tenho a descrição. Eu tenho a pontuação e posso colocar também as mídias, né, alternativas, os materiais alternativos ali que vão ser complementares para essa atividade. Então, o protocolo segue uma lógica parecida. Posso controlar o tipo de acesso também. Então, se é gratuito, se as pessoas só conseguem ativar esse protocolo se elas pagarem por algum programa. Ou posso, a diferença entre o desafio também é que aqui eu consigo definir para um usuário específico. O desafio, ele é criado para ser feito de forma coletiva, então não faz sentido ele ter essa opção. E já o protocolo faz sentido. Então eu quero criar um protocolo, ou seja, um plano alimentar para uma pessoa específica. Então esse aqui eu defini para o Eugênio. Pô, eu quero que outra pessoa tenha acesso a esse protocolo também. Então, clico aqui e disponibilizo para o Pedro, para que ele também consiga, na área do app dele, conseguir ter acesso a esse mesmo protocolo, ok? Beleza, então passamos tudo sobre desafios, protocolos, área de conteúdos. Conteúdos é a área onde a gente pode criar tanto um conteúdo livre quanto um conteúdo em formato curso, que a gente chama. Então, qual que é a diferença entre os dois? No conteúdo livre, quando eu vou criar um novo conteúdo, eu tenho essas duas opções, né? Livre ou curso. A diferença é que no curso eu vou ter o mecanismo de módulos, né? Então, se eu avançar aqui, ó, reparem que... Deixa eu só... Aqui, perfeito. Eu vou ter a possibilidade de criar um módulo, né? Criar um módulo e dentro do módulo eu crio aulas. Para vocês verem como ficou aqui. Então tem um módulo e dentro do módulo eu adiciono aulas. E dentro das aulas que vai de fato o conteúdo, né? Então aqui eu posso apertar barra no teclado para ver todas as opções que a gente tem. Então a gente tem formatação de título, texto, tabela, lista, imagem, vídeo, áudio. Então você vai organizando e criando o seu conteúdo aqui. Deixa eu até pegar um que já está criado. Conforme a sua necessidade, tá? Opa. Então aqui eu coloquei um título, um vídeo, tá? Posso ir adicionando os itens aqui conforme eu quiser. Aqui eu já tenho uma pré-visualização de como está ficando. Posso vincular um formulário também. Vamos supor que eu queira fazer um teste, uma avaliação, ou que a pessoa faça uma autoavaliação aqui, que ela responda alguma coisa para avançar para a próxima aula. Então posso vincular e adicionar um formulário que eu já criei aqui, tá? Da mesma forma que a gente consegue fazer com a atividade, a gente consegue fazer esse vínculo de um formulário com conteúdo também. Uma vez que eu fiz as alterações, eu clico em publicar.
que já vai estar disponível aqui. A gente tem algumas outras opções que são bem interessantes. Eu posso deixar todas as aulas livres para eu assistir, para a pessoa poder assistir qual ela quiser, na ordem que ela quiser, ou sequencial. Quando é sequencial, só libera a próxima aula se eu assistir a anterior. E eu tenho modos de lançamento também, se tudo está disponível já desde o início, ou se eu clico em agendado, eu consigo definir uma data. Então a pessoa vai clicar para fazer a inscrição dela no conteúdo, porém, ela vai vendo ali, ó, tal aula libera dia 15, tal aula libera dia 20. Você pode criar esse cronograma de lançamento das suas aulas aqui, tá? Caso não seja um curso, ele vai ser um conteúdo livre, né? Geralmente vai ser um acervo de itens que a pessoa não necessariamente precisa seguir uma ordem lógica de consumo. Por exemplo, um acervo de receitas, né? Eu não preciso ver a receita 1, a receita 2, a receita 3, não. É um acervo de receitas, a pessoa vê qual ela quiser na ordem que ela quiser. Então, você não precisa dividir isso em módulos. Isso é um exemplo de conteúdo livre, ok? E o conteúdo, da mesma forma que os outros itens que a gente tem, ele pode ser definido também se é gratuito ou se faz parte de um programa, né? Ou seja, se ele é pago, tá bom? Ele pode estar em rascunho ou publicado também. Aqui você vai ter os dados das pessoas que já começaram a consumir esse conteúdo, quem está inscrito, quem tem andamento, quantos finalizaram, quantos ainda não iniciaram. Tá? E você vai ter a listagem das pessoas aqui que se matricularam. Área de programas. Então, uma vez que a gente definiu o nosso meio de pagamento, a gente pode criar um programa aqui, onde a gente vai basicamente dar um nome, definir o que contém dentro desse programa. Então, qual conteúdo, protocolo ou desafio faz parte desse programa, né? A pessoa comprando isso aqui, o que ela vai ter acesso dentro da sua comunidade. E você cria as formas de pagamento aqui, né? Pode ser pagamento único ou esses 4 aqui vão ser recorrência de mensal até anual, são pagamentos recorrentes. Ou você cobra de forma única, ok? A gente tem um guia também específico para programas, então você pode conferir lá, eu vou passar aqui de forma breve. Formulários, onde você pode criar um formulário, que eu vou criar as perguntas que vão conter esse formulário. Então a gente tem resposta no formato texto curto, texto mais longo, coleta de e-mail, telefone. Eu posso criar uma resposta de seleção ou um checkbox, posso criar uma escala, posso pedir para a pessoa subir um arquivo, uma imagem. Então eu vou montando um formulário aqui conforme as perguntas, conforme as respostas que eu quero obter. Avanço para criar esse formulário e aqui eu tenho alguns gatilhos, né? Eu posso disponibilizar esse formulário quando a pessoa assinou um programa, então ela fez o checkout, concluiu o pagamento, ela vai cair nesse formulário. Ou não, quero que isso seja no onboarding da comunidade. Então a pessoa que colocou o seu código lá ou entrou na sua comunidade pela primeira vez, ela já vai entrar de cara com esse formulário também. Ou você pode criar esse que a gente chama de genérico, que ele vai ficar disponível para a pessoa preencher no aplicativo, ou você pode usar esse genérico para vincular numa atividade, para vincular num conteúdo, como a gente já mostrou que é possível em outras áreas ali. Tá? Você pode vincular esse formulário, né, quando for de programa, a todos os programas ou a programas específicos. A gente tem o da comunidade e o genérico. Você pode permitir ou não múltiplas respostas, né, que a pessoa responda, conclua o formulário mais de uma vez e receber uma notificação assim que a pessoa concluir o formulário. No calendário, ele vai ser utilizado inicialmente para criar eventos. Então, posso criar, por exemplo, uma live semanal, ou pode ser, né? Pode ser um evento presencial ou online. No caso, uma live é online, obviamente. Colocaria o link aqui da reunião e, caso seja presencial, né? Vou colocar o lugar, vou colocar aqui que a gente vai se encontrar.
vai se encontrar por aqui. Posso, né, navegar no mapa, selecionar outro. Opa, acabei voltando. Selecionar aqui e posso dizer se esse evento é recorrente, né? Então, pô, se é uma live semanal ou se é nosso encontro no parque. Nos reunimos toda semana para correr no parque. Por exemplo, daí você diz que é um evento recorrente, né? Esse evento já vai ser criado aqui na nossa agenda, que é o nosso encontro no parque, e vai aparecer tanto na sua agenda quanto na agenda de todo mundo da comunidade. Aqui em minha página, você faz a configuração da sua landing page. Você pode conferir ela por aqui, ó, e ela sempre vai usar o código da sua comunidade como final da URL, tá? Então, se você quiser trocar esse final da URL, é só trocar o código da sua comunidade. Pode clicar aqui em copiar link ou para abrir a página, ela já vai abrir aqui. Então, essa página vai ter tudo que eu configurar. Posso editar o texto sobre a minha comunidade, posso colocar um texto para cada membro. Aqui não são os membros da comunidade, tá? São os administradores que você pode colocar aqui. De repente são outros profissionais que gerenciam com você. Você pode destacar e contar um pouquinho mais sobre eles aqui. Aqui já tem os planos que eu ativei, que são os meus programas. O que está incluso em cada um. Já posso clicar para fazer a assinatura. E aqui é onde eu edito, né? Texto sobre a comunidade, sobre a equipe. Aqui é onde adiciono quais programas dos que eu criei vão ficar visíveis na minha página. Posso colocar aqui alguns outros destaques e colocar alguns links úteis também, que vão ficar disponíveis ali na minha página. Tá certo? A dose A é onde eu dialogo com a IA aqui para tanto de forma livre quanto sobre um membro específico, como eu falei que é possível, né? Ela ter o contexto das pessoas, ou crio uma conversa de forma livre aqui para te auxiliar, para que você não precise ir para uma ferramenta externa para fazer isso que geralmente as pessoas já fazem. E temos o clone A. O clone A basicamente é um clone seu que você configura, né? Você pode colocar um avatar aqui, um nome, especialidade, definir o comportamento de como devem ser as respostas. Tem uma série de configurações aqui que você pode fazer. Você pode reforçar a forma como esse clone deve responder às publicações, né? Então, esse clone A hoje, o que ele faz? Onde ele responde? Ele responde em posts, comentários, em hits de desafio e hits de protocolo, e você pode escolher onde ele comenta ou não. Então aqui a parte positiva, como ele deve se portar, falar, quais palavras utilizar, e aqui é a parte restritiva, que é o que ele nunca deve falar, o que ele não deve mencionar, quais palavras evitar. Então você pode configurar e personalizar para que ela responda cada vez mais parecido como você gostaria. Então aqui, por exemplo, eu tenho um post, então automaticamente essa Nutri IA, que é o nome que eu dei para ela vai fazer um comentário personalizado para a publicação que foi feita. Aqui em compartilhar você tem acesso fácil ao seu código ou link da sua página de forma mais rápida. Ok? E aqui embaixo também você consegue visualizar a área de membro. Então, eu quero ver como que a pessoa visualiza a minha comunidade na web. Então, a gente tem a experiência no app, que é baixado tanto pela App Store ou pela Google Play, e a gente tem a experiência web, que é acessada via navegador. Tá? Então, se você quiser ter experiência de como a pessoa acessa via web, é só clicar aqui na área de membros e para voltar, você clica aqui de novo para Habits, que é para gerenciar a sua comunidade.